Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre a impressionante reviravolta que Deus operou através da coragem de Esther e da sabedoria de Mordecai, mostrando como o Senhor transforma sentenças de morte em caminhos de vida, honra e vitória para o seu povo. Vamos mergulhar juntos nos detalhes desse livramento divino que marcou a história dos judeus na antiga Pérsia e continua falando poderosamente aos nossos corações hoje. Naquela manhã dourada pelas promessas do céu, a história de Esther seguia seu curso como um rio que, depois de encontrar grandes pedras no caminho, agora se avizinhava de campos floridos. Ainda palpitava no ar o eco da morte de Amã, o Agagita, aquele que tão astutamente havia armado ciladas contra o povo judeu. Era como se a atmosfera do palácio estivesse suspensa, respirando alívio e, ao mesmo tempo, ansiedade pelo que viria. O rei Assuero, governante de um império que se estendia da Índia até a Etiópia, cerca de 127 províncias, agora precisava lidar com as consequências do édito de extermínio que ainda pairava ameaçador sobre o povo de Deus. Logo, no primeiro versículo deste novo capítulo da trama divina, o rei Assuero entrega a rainha Esther à casa de Amã, aquele mesmo que tramara contra os judeus. Essa expressão entregou a casa não é só uma transferência de bens imóveis, é muito mais profundo. Na cultura persa da época, ao ser condenado como traidor, todos os bens da pessoa eram automaticamente confiscados e passavam ao rei, que por sua vez podia fazer o que quisesse com eles. Então entregar a casa de Amã para Esther é como um selo público de honra e confiança. Esther, essa jovem judia órfã que crescera sob o cuidado amoroso de Mordecai, agora é dona de tudo que pertenceu ao maior inimigo do seu povo. Uma reviravolta que só a mão invisível de Deus poderia escrever com tamanha poesia. Ainda nesse ambiente carregado de significado, Mordecai se apresenta diante do rei. Esther, num gesto cheio de carinho e estratégia, revela o parentesco que tinha com ele. Mordecai, que antes estava à porta do rei, agora é trazido para dentro do palácio, não mais como um mero funcionário, mas como alguém digno de plena confiança. O rei, num gesto de aceitação e honra, tira o anel que havia tomado de Amã e o dá a Mordecai. Esse anel era mais do que um adorno, era o próprio selo real, símbolo da autoridade suprema para emitir decretos em nome do rei. Receber esse anel era ser investido de um poder que no Império Persa só ficava abaixo do próprio soberano. Esther, num gesto que mostra como ela sabia reconhecer e respeitar a liderança espiritual e moral de Mordecai, o coloca como administrador da casa de Amã. Aqui há algo muito bonito escondido nas entrelinhas. Esther não retém para si as riquezas que lhe são entregues. Ela prefere confiar a Mordecai a responsabilidade de administrá-las. Em tempos onde poder e riquezas facilmente corrompiam o coração, Esther mostra um espírito desprendido, generoso e uma percepção muito clara de que tudo aquilo era provisório e servia a um propósito maior. A narrativa continua e nós vemos Esther mais uma vez se arriscando pela salvação do seu povo. Ela comparece diante do rei sem convite, como antes, mas desta vez com ainda mais ousadia e paixão. A palavra de Deus nos diz que ela fala novamente na presença do rei e se lança aos seus pés, chorando e lhe suplicando que revogasse o mal que Amã tinha tramado contra os judeus. A imagem aqui é poderosa. Esther, a rainha coroada, humilhando-se e chorando diante do rei. O poder de Deus se manifesta na fraqueza humana e é através dessas lágrimas sinceras que grandes vitórias são conquistadas. A tradição persa da época não permitia que um édito selado com o anel do rei fosse simplesmente anulado. Mesmo o rei tinha limites diante da sua própria lei, uma ironia imensa para quem detinha o poder de vida e morte sobre milhões. Esther sabia disso, por isso sua súplica é tão intensa. Ela estava pedindo o impossível, que o rei encontrasse uma forma de reverter uma sentença sem quebrar as leis do império. Ao estender para ela o cetro de ouro, o rei demonstra sua aceitação mais uma vez. No costume persa, estender o cetro para alguém era conceder-lhe não só a vida, mas também audiência favorável. Era como se dissesse, pode falar, tua voz será ouvida. Esther se levanta, toma a palavra e com toda a sabedoria e coragem que o momento exige, fala de novo. Suas palavras tocam o coração do rei. Ela pede, se for do agrado dele, que se escreva algo para revogar os intentos de Amã contra os judeus. Aqui, mais uma vez, podemos ver a beleza escondida nas escolhas das palavras de Esther.
Ela não vem acusando o rei de imprudência, nem culpando o sistema persa. Ela se posiciona de modo respeitoso, submisso, mas firme. Ela pede como quem ama seu povo e está disposta a morrer com ele se for necessário. Esse equilíbrio entre respeito e determinação é algo que Deus honra em todas as épocas. No versículo 7, o rei Assuero responde à rainha Ester e a Mordecai, o judeu. Ele diz: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera lançar mão contra os judeus. Nessa fala, o rei faz questão de recordar que Amã havia sido punido justamente por sua traição. Para Assuero, tudo o que ele podia fazer, no entendimento legal da época, já havia sido feito. A punição ao traidor, a transferência dos bens, a honra a Mordecai. Ainda assim, há uma abertura, uma brecha de misericórdia se desenhando, pronta para ser preenchida pelas ações que viriam a seguir. É interessante notar que nesse tempo, como nos registros históricos da Pérsia Antiga, a palavra real era lei irrevogável. O famoso Código de Hammurabi, que influenciou muitos reinos do Oriente Médio, deixava bem claro a rigidez das determinações soberanas. Portanto, Ester e Mordecai não estavam lidando apenas com o humor de um rei, mas com toda uma estrutura legal que, na prática, podia engessar qualquer tentativa de socorro imediato. Enquanto a narrativa desenrola essas camadas profundas de tensão e esperança, os costumes persas vão se revelando nas entrelinhas. A pompa dos editos, o poder do selo real, a imutabilidade da palavra do rei, a importância dos protocolos de audiências e súplicas. Tudo isso compunha um cenário onde a ação divina precisava ser milimetricamente precisa para que seus propósitos se cumprissem. Historicamente, a arqueologia nos ajuda a confirmar que, na época dos reis persas, especialmente durante os reinados de Dário e Xerxes, o nome grego para Assuero, havia mesmo essa prática de selar documentos com anéis reais em argila ou cera. Selos com inscrições cuneiformes persas e até mesmo alguns dos reais foram encontrados em escavações em lugares como Susa, onde provavelmente se desenrolavam muitas das cenas descritas no livro de Ester. O ambiente espiritual também era carregado de simbolismo. Quando Ester se lança aos pés do rei, vemos mais do que um protocolo. Enxergamos uma representação clara do nosso lugar diante de Deus. A súplica humilde, cheia de lágrimas, move o coração daquele que detém todo o poder. E o cetro estendido lembra a graça que nos acolhe quando nos achegamos com fé e sinceridade. O contexto humano, espiritual e histórico deste trecho é tão rico que parece que conseguimos até sentir o cheiro dos corredores do Palácio de Susa, ouvir o ranger suave das vestes reais arrastando pelo chão de mármore, perceber o peso de cada palavra proferida naquelas audiências solenes. Tudo caminhava para uma virada extraordinária que ainda estava por acontecer. E ali, diante daquele clima carregado de expectativa, o rei Assuero toma uma decisão que muda o rumo da história. No versículo 8, ele diz a Ester e a Mordecai: escrevei vós, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei e selai-o com o anel do rei, porque o que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não se pode revogar. Essa fala tão carregada de autoridade revela algo precioso sobre a condução divina na história. Deus, que é o verdadeiro rei sobre tudo, abre portas que pareciam trancadas por correntes inquebráveis. Na cultura persa, selar um documento com o anel real era tornar aquele escrito inquestionável. Era a última palavra, algo que nem mesmo o rei poderia desdizer depois. E agora, Assuero entrega a Mordecai e Ester a caneta e o selo do destino. Não era apenas uma permissão qualquer, era uma autorização real para reescrever a história dentro dos parâmetros da lei persa. Deus, no seu agir silencioso e majestoso, não só reverte a sentença de morte, mas ainda coloca nas mãos de seus servos a responsabilidade de participar ativamente da salvação do seu povo. Então, rapidamente, como alguém que sabe que cada segundo pode significar vida ou morte, os secretários do reino são convocados. O texto nos diz que isso aconteceu no terceiro mês, chamado Sivan, no dia 23. Para entendermos melhor, o mês de Sivan corresponde mais ou menos ao nosso mês de maio ou junho. Era um tempo em que o calor começava a se intensificar nas regiões da Pérsia, e as caravanas já cruzavam livremente as estradas sem o temor das chuvas torrenciais que caíam em outras épocas. Chamados os secretários, eles escrevem tudo conforme ordenou Mordecai, não de qualquer jeito, mas com precisão e zelo.
O texto deixa claro que foi escrito aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias que iam desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias ao todo, para cada província segundo a sua escrita e para cada povo segundo a sua língua, bem como para os judeus segundo a sua escrita e segundo a sua língua. Esse detalhe de respeitar as línguas locais mostra não só a grandiosidade do Império Persa, mas também o cuidado de Mordecai em garantir que a mensagem fosse compreendida sem ruídos ou mal-entendidos. Era uma comunicação pensada para atingir cada coração judeu espalhado nas muitas terras do vasto império. O novo decreto foi redigido em nome do rei Assuero e selado com o anel do rei, como era de praxe. As cartas foram enviadas por meio de correios montados em cavalos velozes, criados especialmente para o serviço do rei. Aqui, vale a pena a gente abrir um parêntese para imaginar essa cena. Dezenas, talvez centenas de mensageiros percorrendo estradas de terra batida, cruzando desertos abrasadores, florestas fechadas, campos verdejantes, rios e montanhas, tudo para que a boa notícia chegasse a tempo. Era uma verdadeira operação logística de urgência, algo admirável até mesmo pelos padrões modernos. Esses cavalos mencionados, que o texto descreve como criados especialmente, eram provavelmente da raça conhecida hoje como Nizian, uma linhagem famosa pela força e resistência, muito usada nas campanhas militares persas. A rapidez em espalhar as mensagens era crucial. Afinal, o primeiro decreto de Ramã, aquele que previa o extermínio dos judeus, ainda estava valendo e a data fatídica já se aproximava. No versículo 11, finalmente descobrimos o teor do novo decreto. Mordecai escreve, permitindo que os judeus em cada cidade se organizassem para defender a sua vida, destruíssem, matassem e aniquilassem a qualquer força armada que viesse contra eles, contra os seus filhos e as suas mulheres e que saqueassem os seus bens. Era uma autorização legal para a autodefesa. Era como dar uma espada a quem antes só tinha as mãos vazias e amarradas. O texto faz questão de reforçar que os judeus poderiam revidar não apenas contra aqueles que atacassem homens armados, mas também contra quem viesse para fazer mal às mulheres e às crianças, mostrando o espírito de proteção que fundamentava esse decreto. Era uma legítima defesa dentro dos limites do direito da época. No fundo, o que estava acontecendo aqui era mais do que uma medida jurídica ou política. Era a própria providência de Deus trazendo proteção e vida para o seu povo num tempo de angústia. Era a resposta das lágrimas, das orações, dos jejuns. Era o resultado de uma intervenção divina que usava instrumentos humanos, Esther e Mordecai, para realizar sua obra. Deus, que nunca é citado nominalmente no livro de Esther, está, no entanto, em cada detalhe, orquestrando com perfeição os bastidores da história. Dava para quase ouvir o tilintar dos selos sendo pressionados contra a cera quente, o som apressado dos cavalos galopando pelos campos abertos da Pérsia, a emoção misturada com incredulidade nos olhos dos judeus espalhados pelas cidades ao receberem a notícia de que agora tinham o direito de lutar pela própria vida. Tudo isso nos revela o quanto Deus é especialista em reverter o irreversível, em transformar a sentença de morte em proclamação de vida, em escrever esperança onde parecia haver apenas desespero. E isso ele faz usando pessoas que, como Esther e Mordecai, se dispõem a ser instrumentos nas suas mãos, ainda que isso custe lágrimas, jejum, riscos e renúncias. No correr dos acontecimentos, o decreto, cuja redação foi finalizada com tanto esmero, começou a ser executado já no terceiro mês Sivan, no dia 23, mas com um objetivo claro: preparar os judeus para o que viria no 12º mês, chamado Adar, precisamente no dia 13. Este detalhe temporal é fascinante, porque marca um espaço de cerca de 9 meses entre a publicação do novo decreto e o dia marcado para o conflito. Era tempo suficiente para que os judeus se organizassem, treinassem, buscassem alianças e fortalecessem suas cidades. Um período de preparação divinamente concedido. O calendário judaico, que diferia do calendário persa, era lunar. Então, o mês de Adar, equivalente aproximadamente a fevereiro ou março no nosso calendário, era um tempo onde o inverno começava a ceder lugar a uma primavera tímida. As estradas já estariam melhores e os campos mais transitáveis, favorecendo deslocamentos e movimentos militares, o que nos faz perceber que nada foi casual, tudo no tempo de Deus.
O conteúdo da carta era nítido. Os judeus poderiam se reunir para se defenderem de qualquer agressor em qualquer parte do império. Diferente do decreto anterior, que promovia o genocídio dos judeus e autorizava os inimigos a saquearem seus bens, agora a lei concedia aos judeus o direito não apenas de resistir, mas também de destruir qualquer ameaça contra suas famílias e seus lares. O termo usado para destruir, matar e aniquilar revela uma linguagem jurídica forte, categórica, para deixar claro que eles estavam amparados pelas leis da Pérsia, com o aval do próprio rei. Essa reviravolta traz à tona uma das verdades mais profundas da vida de fé. Deus muda cenários, mas também capacita o seu povo para agir com sabedoria e coragem. Ele não apenas protege sobrenaturalmente, mas também nos ensina a nos posicionar, a fazer a nossa parte no tempo certo. Não era uma permissão para a violência desenfreada, mas um chamado à legítima defesa, uma reação equilibrada e proporcional diante da ameaça de extermínio. O versículo 13 destaca que, para garantir que ninguém alegasse ignorância, cópias do decreto foram enviadas a todas as províncias do império e publicadas para que os judeus estivessem preparados para aquele dia. Esse cuidado em comunicar demonstra como a justiça precisa ser transparente e acessível para todos. No império tão vasto e multicultural como o persa, onde se falavam dezenas de línguas e dialetos, essa atenção aos detalhes era vital. A imagem que se forma é vibrante. Mensageiros velozes, montados em cavalos especialmente treinados, cruzando vales e montanhas, desertos e campos, levando uma mensagem que era como um raio de sol rompendo a escuridão. Agora eles podiam lutar, agora eles podiam resistir, agora havia esperança. O versículo 14 pinta ainda mais essa cena grandiosa. Os correios montados em cavalos ligeiros saíram, impelidos e apressurados pela ordem do rei. Essa descrição nos transporta quase cinematograficamente para aquelas estradas de terra onde, sob o céu ardente, homens e animais corriam como quem leva a vida em suas mochilas de couro. Era a pressa da salvação, a urgência do livramento. É lindo perceber como o texto bíblico dá atenção a esse dinamismo. Não se tratava apenas de mandar uma mensagem, mas de fazer isso com rapidez, eficiência, empenho. Quando Deus decide agir, tudo se move com precisão e velocidade. A história sagrada e a história secular se entrelaçam em cada galope de cavalo, em cada poeira levantada nas estradas da Pérsia. O versículo 15 nos transporta novamente para Susa, a capital do reino, onde Mordecai sai da presença do rei com vestes reais azul e branco, uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura. Ah, que transformação impressionante! Aquele que um dia rasgara suas roupas e se cobriu de pano de saco e cinza, agora é vestido com as cores da realeza. Azul e branco, que na tradição antiga simbolizavam pureza e autoridade, ouro, que sempre foi símbolo de majestade, púrpura, a cor da nobreza, tingida por processos caríssimos que envolviam moluscos raros do Mediterrâneo. Cada detalhe do traje de Mordecai é uma mensagem viva. Deus honra os humildes, exalta os que permanecem fiéis, transforma cinzas em coroa de glória. A cidade de Susa, antes mergulhada em perplexidade e luto, agora explodia em júbilo e alegria, como se uma névoa tivesse se dissipado e deixado o sol brilhar novamente. O versículo 16 nos dá um vislumbre da alma dos judeus espalhados por todo o império. Para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A luz aqui é mais do que iluminação física, é a metáfora da vida que volta a pulsar, da esperança que ressurge, da dignidade restaurada. É a luz de quem por muito tempo viveu na sombra do medo e agora pode erguer os olhos para o horizonte. Cada palavra carrega peso. Alegria, porque o coração já podia cantar de novo. Gozo, porque as lágrimas de dor estavam sendo trocadas por lágrimas de gratidão. Honra, porque o estigma de condenados foi removido e eles agora eram reconhecidos como cidadãos amparados pela justiça do império. E por fim, o versículo 17 revela que em todas as províncias e cidades onde a ordem do rei chegava, havia entre os judeus festa e alegria, banquetes e feriados. Não era apenas uma celebração privada, mas pública, comunitária, aberta. O que antes parecia ser o prenúncio do aniquilamento, agora se tornava ocasião de comunhão e júbilo. E algo ainda mais extraordinário aconteceu. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus caiu sobre eles. Esse temor não era mero medo humano, mas um reconhecimento de que havia um Deus verdadeiro agindo em favor daquele povo. Era a manifestação do poder de Deus, visível até para os olhos dos gentios.
A conversão de tantos estrangeiros lembra que a salvação e o livramento que Deus opera em seu povo tem um alcance muito maior do que podemos imaginar. Ele usa os livramentos particulares para impactar nações inteiras. A luz que brilhou sobre os judeus naquela época começava a iluminar também outros povos, desenhando um prenúncio do que séculos depois aconteceria com a vinda do Messias, o descendente prometido, que faria de todas as nações um só povo diante de Deus. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre um dos momentos mais emocionantes e profundos do livro de Esther, quando Deus com sua mão invisível reverteu uma sentença de morte e abriu um novo caminho de esperança para o seu povo. Vimos como Esther, aquela jovem que havia sido colocada como rainha num tempo tão crítico, não se acomodou no palácio, mas se lançou em lágrimas e súplica diante do rei Assuero, buscando não apenas salvação para si, mas para toda a sua gente. Refletimos sobre a beleza da providência divina que, mesmo sem ser mencionada diretamente no texto, está em cada detalhe. No gesto do cetro estendido, na entrega da casa de Amã, na promoção de Mordecai, na redação cuidadosa de um novo decreto e na rápida distribuição das cartas por todo o vasto império persa. Cada movimento, cada palavra, cada ato ecoou a verdade de que Deus trabalha nos bastidores da história, moldando os acontecimentos para o bem daqueles que o amam e nele confiam. Falamos sobre o significado das roupas de Mordecai, que de pano de saco passou a trajar azul, branco e púrpura, carregando uma coroa de ouro como símbolo de honra restaurada. Vimos Susa, que chorava, explodir em alegria, e os judeus, antes temerosos, agora banqueteando-se em celebração aberta, experimentando luz, gozo e honra como frutos de uma intervenção celestial. E aprendemos, acima de tudo, que Deus não apenas muda a história de indivíduos, mas transforma realidades inteiras, levando outros povos a reconhecerem seu poder e sua graça. A história de Esther nos lembra que nenhuma sentença de morte é definitiva quando Deus decide agir, que nenhuma lágrima é derramada em vão e que no tempo certo o céu responde com livramento, honra e vitória. Assim, saímos hoje com o coração aquecido pela certeza de que o mesmo Deus que escreveu novas páginas para Esther, Mordecai e o povo judeu continuam escrevendo novas páginas na nossa vida, sempre que confiamos nele e nos colocamos humildemente à disposição do seu propósito eterno. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.